Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos agora o vosso Espírito para que nos ilumine, nos abra o coração e a nossa inteligência e compreensão para podermos bem aproveitar todos os conteúdos e informações que nos serão passadas durante esta noite. Digamos todos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Iluminai-os sobre o vosso espírito, e vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Os vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Amém. Eu peço licença para tirar a máscara, que assim o som sai melhor, bem melhor, sem dúvida. Eu vou ficar distante o suficiente de vocês para prevenirmos qualquer tipo de contaminação, né? Isso. Então vamos começar. O tema de hoje, então, é uma introdução ao Evangelho de Marcos, tá certo? A primeira coisa que a gente precisaria, antes de começar a falar de Evangelho, nós, estudando Marcos, vai ser muito oportuno, porque Marcos inaugurou um novo gênero literário. O que é um gênero literário? Gênero literário é uma maneira que a gente tem de escrever algo, de expressar alguma ideia. Por exemplo, uma carta, né? Uma epístola é um gênero literário. Ela existe para quê? Para enviar informações a respeito da vida de alguma pessoa, né? Um romance é um gênero literário. Ele conta uma história ficcional, ou seja, que não existiu na realidade, mas que poderia ter existido, retratando vários tipos de personagens que vivem várias situações. Então, gênero literário é a maneira que a gente tem de escrever alguma coisa que a gente deseja. Ora, estudar Marcos é importantíssimo porque ele foi aquele que inventou e inaugurou um novo gênero literário na literatura mundial. Ou seja, Marcos criou a literatura chamada Evangelho. Costuma-se dizer que tem algumas perguntas que a gente não deve fazer para a Bíblia, porque a Bíblia dificilmente vai dar conta de nos responder. Tipo assim: mas quem escreveu este livro? Quem escreveu esta carta? Quem escreveu este Evangelho? Quem escreveu esse livro profético? Né? Quando foi? Né? O que está dito aí, aconteceu tudo desse jeito mesmo, dessa maneira? Então são perguntas que a gente costuma dizer em cursos de formação bíblica que não são as mais apropriadas a se fazer a Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia não estava tão interessado ou interessada em dar esses tipos de detalhes. Por quê? É uma preocupação mais nossa de hoje saber a quem pertence alguma coisa. Isso é típico de alguns séculos para cá. Essa preocupação de saber, mas quem escreveu isso? Quem pintou isso? Quem construiu isso? De quem que é aquilo ali? Esse tipo de perguntas, de saber a posse, a propriedade, a quem pertence, isso é típico, né? É interessante, isso é típico de alguns séculos para cá. É uma coisa recente na história da humanidade. Né? Por isso que, quando a gente for falar sobre qualquer livro da Bíblia, de autoria e de data, a gente precisa estar atento que isso sempre vai ser provável, aproximativo, nunca será uma coisa exata, exatíssima. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia não deixou muitos traços, não deixou muitas pistas para que a gente pudesse saber dessas informações. Mas, em todo caso, por que é importante a gente tentar, mesmo que imprecisamente, situar a autor e data de um livro bíblico? Porque assim a gente vê, a gente percebe em que época aquela obra foi redigida, foi escrita. E a época em que se redige um livro é importantíssima. Por quê? Porque a história influencia o autor ou os autores. A vida influencia quem está escrevendo.
como vocês vão perceber já nesta primeira noite. Então vamos lá. Espero que todos estejam enxergando. Então Marcos já começa, a primeira observação que a gente vê é o mais curto dos evangelhos. 16 capítulos. É o mais curto dos evangelhos, né? Contudo, isso não deve nos enganar. O que ele tem de pequeno, ele tem de profundo. O que ele tem de simples, ele tem de denso. E a gente vai ver as características dele. E repito, foi a primeira vez que se escreveu um evangelho no mundo. Então, é um gênero literário que estava surgindo, que estava nascendo. Esse evangelho, ele é capaz de nos levar à intimidade do mistério da vida do Filho de Deus. Aliás, a preocupação do evangelho de Marcos e dos demais evangelhos que vão surgir iluminados por Marcos, vai ser justamente isso. Responder a seguinte pergunta: por que o evangelho é escrito? Todo e qualquer evangelho, prestem bem atenção nisso, meus queridos, que isso é fundamental. Todo evangelho ele é escrito para dar resposta à seguinte questão: quem é Jesus Cristo? Quem é o Messias? O que ele veio fazer neste mundo e o que ele quer de nós, seus seguidores? E o que significa ser seguidor de Jesus Cristo? Então é importante a gente ter bem claro isso. Todo o evangelho, ele quer responder a essas questões. Portanto, e quem inventou esse gênero foi Marcos. E porque ele vai colocar a importância de se falar do mistério que é essa encarnação do Filho de Deus nesse mundo. Então, o grande tema do Evangelho, claro, é o Filho de Deus. Esse é o grande tema de todo e qualquer Evangelho e também, obviamente, de Marcos. E aqui tem uma informação importante. Já acabamos de dizer que ele inaugurou esse gênero porque ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito, obviamente. Continuando um pouquinho a ver a questão de autor e data. Hoje, os estudiosos, de modo geral, concordam, são mais ou menos unânimes em admitir, em aceitar, que a data mais provável da redação desse evangelho foi por volta do ano 65 depois de Cristo. Marcos parece não ter conhecimento da destruição do templo de Jerusalém e da queda dessa cidade que se deu no ano 70 depois de Cristo. Ele chega a mencionar que haverá a ruína do templo, ele chega a mencionar que talvez tenha a ruína da cidade santa, mas ele não fornece detalhes como faz o evangelho de Mateus e Lucas. Quem lê Mateus e Lucas vê detalhes da chamada profecia de Jesus, que aqueles detalhes só poderiam sair da escrita de alguém que soubesse de um fato já acontecido. Então, Marcos provavelmente foi escrito antes do ano 70. A data mais aceita é entre 65 e 70 depois de Cristo. Então, Jesus Cristo ele morreu no ano 30 da era cristã. Depois, se vocês quiserem, podemos entrar nesse assunto da data da morte e do nascimento de Jesus. Mas com certeza, hoje a gente tem quase certeza disso, a morte de Jesus deve ser situada no ano 30 depois de Cristo. Ou seja, então nós temos aqui um evangelho que foi redigido, foi escrito, e é o primeiro de todos. Quanto tempo depois da morte de Jesus? 35 anos. De 35 a quase 40 anos depois da morte de Cristo. Então, já tinha se passado um bom tempo. Um bom tempo, né? Vamos lá. Apesar do capítulo 13 do Evangelho de Marcos ter esse discurso escatológico, falando que vai haver destruição, como mostra essa gravura, essa imagem aqui, né? Vai haver destruição, vai haver, né? Mas a gente sabe que hoje a maioria vê esse capítulo 13, a maior parte do material presente do capítulo 13, como um acréscimo posterior. Quer dizer, algo que foi acrescentado ao Evangelho depois que ele já tinha sido redigido. Que também tem isso. É importante a gente entender o seguinte: nenhum livro da Bíblia, olha o que eu vou falar agora, nenhum livro das Sagradas Escrituras foi redigido de uma só vez. Ele foi redigido uma vez, depois alguém reelaborou, acrescentou, retirou alguma coisa, depois uma terceira pessoa
tornou a mexer nessa obra, nesse livro, nesse escrito, e assim por diante. A tradição antiga, e estou falando já do 2º século da era cristã, atribuiu esse evangelho a um tal de Marcos. Como eu disse para vocês, é muito complicado na Bíblia você determinar quem é de fato o autor de uma determinada obra bíblica. É muito complicado. Se atribuiu esse evangelho ao Marcos. Como é que surgiu essa história? Vamos conhecê-la agora. Quem primeiro mencionou isso, que teria sido um tal de Marcos, o autor desse evangelho, foi Pápias, um bispo da cidade de Herápolis, por volta do ano 140, que cita o testemunho de um presbítero, quer dizer, de um líder de comunidade daquela época. Presbítero, naquela época do 2º século, não era parecido com os presbíteros, os padres que temos hoje, como eu, padre Danilo, Luciano e assim por diante que estamos aqui. Presbítero, naquela época, era o nome que se dava ao responsável por uma determinada comunidade, né? Responsável por uma determinada comunidade. Então, citando um responsável de uma determinada comunidade, por volta do ano 140, esse bispo de Herápolis, que escreveu vários textos, chamado Pápias, diz o seguinte, olha o que ele escreveu. Vamos ver, esse texto é citado por Eusébio de Cesareia na obra História Eclesiástica, né? Tomo 3, parágrafo 34, linha 39, desculpe, linha 15. Então esse é o texto que Eusébio atribui a Pápias. Diz Eusébio que Pápias disse assim, esse bispo. Vamos ler juntos? Vamos lá? O presbítero também dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e atos do Senhor. De fato, ele não tinha escutado o Senhor, nem o seguido. Mas, como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme o necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Portanto, Marcos, em momento algum, errou a escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Veja bem, então Pápias, ele fala que Marcos é intérprete de Pedro, do apóstolo Pedro. Olha só que coisa. Só que a figura de Pedro no Evangelho de Marcos não é tão destacada assim. Pelo contrário, Marcos, em momento algum, se furta em apresentar-nos Pedro com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, né? Com todos os erros que ele cometia. Então, pode até ser que esse evangelho tenha tido uma influência de uma comunidade petrina, de um ambiente petrino ligado a Pedro. Pode, isso sim. Isso não é algo totalmente improvável, né? Mas não é que Pedro tenha diretamente influenciado na redação desse evangelho. Isso daí ninguém hoje admite isso, porque não tem tantas... Pedro nem tinha uma formação para isso, era um pescador, um homem simples, rude, né? Iletrado, e era uma pessoa que não teria tido esse tipo de interesse, certamente, né? Agora, é interessante falar que ele, embora de forma desordenada, de fato o Evangelho de Marcos, quem o lê de uma vez só, e é essa tarefa que eu vou incumbir vocês hoje, tanto você que está nos acompanhando pelas redes sociais, como quem nos honra com a sua presença aqui hoje à noite, é começar a ler esse evangelho, o texto, sem preocupação de ficar lendo notas de rodapé de explicação que as Bíblias trazem, nada disso. Quando a gente pega a Bíblia, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saborear o texto. É uma coisa muito errada, isso é péssimo, e quem ensina isso para vocês não entende nada de Bíblia. A Bíblia se começa mergulhando no texto. O mais importante da Bíblia é o texto, né? Por isso que essa introdução que eu estou dando aqui, ela não tem importância alguma se vocês não mergulharem no texto. Eu estou aqui hoje à noite, né,
conversando com vocês, expondo essas informações a vocês, e retornaremos na quinta-feira próxima, depois de amanhã, com a intenção de aguçar o apetite, a vontade de vocês de lerem o Evangelho de Marcos, que nada substitui a leitura do texto. Então é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a entenderem melhor o que vocês vão ler e terem vontade de ler. E se ler rapidinho, e em 2, 3 dias, se você pegar para ler direto, você lê o Evangelho inteiro. Não aconselho ler muito de cada vez, mas fazer uma leitura seguida, sim, isso vale a pena. Vocês vão ver que, de fato, a sequência de fatos que Marcos apresenta do seu Evangelho não é muito bem feita, não é muito bem organizada. Marcos, vocês vão perceber que não é um Evangelho muito bem organizado. Nesse sentido, o bispo Pápias pressentiu bem, percebeu bem, né? Mas, conforme ele mesmo adverte, Marcos, em momento algum, errou ao escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Opa! Aqui tem 2 expressões fundamentais para a gente entender como é que nasciam os textos na antiguidade. Como é que nasceu o Evangelho de Marcos? Porque pergunta que não quer calar. Se Marcos foi o primeiro evangelista, o primeiro a escrever o Evangelho, aonde ele se fundamentou, da onde ele tirou as informações que ele jogou no seu texto, né? Então aqui, o que acontece? Aqui o bispo Pápias diz, ele não omitiu nada do que havia ouvido. A primeira forma das pessoas terem informação na antiguidade era guardar o que ouvia dos apóstolos. A pregação dos apóstolos era muito respeitada e havia uma preocupação muito grande em se reter, se gravar mesmo no coração o que os apóstolos diziam. E o que se transmitia, que outras pessoas transmitiam. Aliás, a palavra tradição vem de tradere, no latim, que é transmitir. O que é uma tradição? Aquilo que você transmite, aquilo que você passa. Aquilo que você passa, né? Então era assim que os materiais e as informações sobre Jesus chegaram até o evangelista Marcos, através de ouvir a pregação dos apóstolos e dos seus sucessores e através de coisas que as pessoas iam transmitindo e passando. Talvez até coisas escritas, a gente vai ver isso aí depois. Bom, então esse foi o primeiro testemunho, e baseado nesse testemunho de Pápias, ficou essa impressão de que esse evangelho então era de Marcos. Aí vem a seguinte pergunta: mas quem seria este Marcos, né? Então o fato de que se tenha atribuído a alguém que não tinha uma importância especial na comunidade, fez muita gente acreditar, não, deve ter sido mesmo Marcos o autor desse evangelho, né? Por quê? Porque era uma pessoa desconhecida, uma pessoa sem grande importância, ninguém conhecia. Ora, se Pápias citou esse nome, só podia ser então esse mesmo autor, né? Porque Mateus, pelo menos, é um nome famoso, é um dos apóstolos, né? Era o cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, né? E assim por diante. João também, que alguns até confundem como se fosse o discípulo amado, e assim por diante, né? Tal. Então, muitos acreditaram que Marcos fosse realmente o autor deste evangelho, o primeiro a ser escrito, exatamente pela falta de importância que ele tinha. Então, dificilmente alguém inventaria do nada isso. Se, como acontece muito com os outros escritos antigos, fosse um pseudônimo, ou se interessasse atribuí-lo a alguém conhecido, não teria escolhido esse nome. Não é verdade? Pseudônimo é quando você dá um nome que não é aquele a um determinado livro, né? E assim por diante. E quem então? Aí veio a pergunta inevitável: mas quem era esse Marcos? Quem poderia ser esse Marcos então? O que se sabe sobre isso? No livro dos Atos dos Apóstolos, quando se narra a libertação milagrosa de Pedro, né, nos é dito que o apóstolo se dirigiu à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 1. É a primeira vez que se menciona um tal de Marcos, fora dos evangelhos, claro.
né? Então, havia alguém de nome Marcos, que era filho de uma pessoa muito querida da comunidade, uma mãe que certamente acolhia muitos apóstolos, tanto que o Pedrão, depois de apanhar e sofrer muito na masmorra, ele não teve dúvida. Passou lá na casa da mãe de Marcos para comer um pão de queijo, tomar um leitinho com Nescafé, né? Não teve dúvidas. Mas, veja bem, então havia essa preocupação. Isso aqui é um personagem histórico. Agora, será que esse João Marcos teria sido realmente o autor de um evangelho? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Pouco depois, nos é informado que Marcos, no livro dos Atos ainda, no mesmo capítulo 12, nos é informado que Marcos vai de Jerusalém, onde vivia, até Antioquia, que ficava na Síria, para acompanhar Paulo e Barnabé. Opa, então aparece aí um Marcos, né? Aqui, ó, um jovem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, um pouquinho mais para frente, nos versículos 36 e seguintes, sabemos que Paulo e Barnabé chegam a separar-se por causa de Marcos, já que Barnabé, que era seu primo, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 10, queria levá-lo consigo nas viagens seguintes, né? Então Barnabé dá a entender que quer levar Marcos, que é o seu primo, junto consigo, e... Hã? Não, primo. Seu primo. Então, veja bem, primo. Barnabé era primo. Segundo Colossenses 4,10. Pode dar uma conferidinha lá, talvez se eu errar, mas quem tiver Bíblia pode conferir. Colossenses 4,10. Então, segundo Colossenses 4,10, Barnabé, que era primo de Marcos, Marcos que era primo de Marcos, o Barnabé parece que tinha uma predileção de se fazer acompanhar de Marcos numa viagem missionária que ia começar a empreender. O Paulo ficou meio com dor de cotovelo, né? Porque se sentiu meio preterido, vai saber as coisas, né? Vocês pensam que esses probleminha de ciúminho, de dor de cotovelo é coisa só nossa? Gente, isso é mais antigo do que andar para frente, e está aqui uma prova, né? Está num livro dos Atos. E é isso que é bonito na Bíblia. Gente, a Bíblia não esconde o ser humano como ele é. A Bíblia não tem essa preocupação, ai, mas não posso falar isso porque isso aqui não é bonito, né? A Bíblia não segue muito o politicamente correto, se a gente for ver. Hoje em dia na sociedade existe uma certa mania de ter muito cuidado como se fala, como se escreve, porque podemos estar ofendendo alguém, discriminando alguém. Tem toda a razão, a gente tem que ter muito cuidado com discriminações, com preconceitos, sem dúvida alguma que temos. Só que, quer queira, quer não, isso está engessando muito também a forma das pessoas se expressarem e serem, né? Hoje, dificilmente as pessoas podem ser naturais, normais. A Bíblia não liga muito para isso. A Bíblia mostra o ser humano tal como ele é, né? Tal como ele é. E aqui há uma briga lá. Então, pela terceira vez, cita-se, sempre no livro de Atos, Marcos novamente. Então já é a terceira vez que esse tal de Marcos aparece aí ligado a Paulo e Barnabé e ligado à comunidade cristã primitiva. Paulo, por sua vez, não quer levá-lo, pois os teria abandonado num determinado momento. Paulo ficou meio com raiva de Marcos, porque numa determinada fase de uma missão lá que eles tiveram, uma viagem que eles tiveram, Marcos teria dado assim uma fugidinha, uma escapadinha, que lá não agradou muito Paulo, né? Já Barnabé insistia de levá-lo e assim por diante. Bom, esse foi o motivo da briga, né? Paulo ficou descontente com essa atitude meio covarde que Marcos teria demonstrado numa das suas viagens. Tudo isso está na Bíblia, vocês podem depois conferir com calma. Bom, vamos caminhando. Ao final de sua vida, Marcos volta a ser o amigo querido de Paulo e ficaram para trás as disputas de sua juventude. Isso nos é testemunhado na 2 Timóteo 4,11 e na Filemão, versículo 24. Filemão não tem capítulo, é um bilhetinho, só tem versículos. No versículo 24 de Filemão, né? É quando Paulo já está, olha aqui, ó, detido, preso, né? Então Marcos, ao final da vida de Paulo, quando Paulo já está na prisão, volta a ser amigo de Paulo, né? Deixa para trás aquelas brigas, aqueles desentendimentos, como aliás, graças a Deus, fazem muitas pessoas hoje em dia, né? Que esquecem, se perdoam e voltam às boas. Então Marcos é citado novamente, aparece
nesses escritos do Novo Testamento. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Marcos é nomeado como filho querido de Pedro. Aí já começa a surgir algo interessante. Por quê? Porque lembra que Pápias dizia que Marcos tinha sido discípulo de Pedro? Que Pedro é quem teria instruído, dito várias coisas que Jesus Cristo fez e falou para Marcos, e a partir daí que ele escreveu o seu evangelho? Pois bem, o primeiro texto e o único que aparece esse tipo de menção é na primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde Marcos é nomeado como filho querido de Pedro. Esse seria o mesmo Marcos, primo de Barnabé, companheiro de Paulo? É a pergunta que fica sem resposta. Porque esse nome Marcos, ou João Marcos, é um nome muito comum naquela época. É muito comum naquela época. Né? Então isso não prova nada. Está percebendo? Isso não prova nada. É mencionado porque a primeira de Pedro não faz parte da tradição paulina e não faz parte da tradição dos Atos dos Apóstolos. É um texto completamente diferente de Atos e completamente diferente de Timóteo e Filemon. Então aparece aqui uma menção que Marcos como filho querido de Pedro. Resta saber se esse Marcos mencionado na primeira epístola de Pedro seria o mesmo primo de Barnabé e companheiro de Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias. Não se tem certeza. A tradição antiga costuma identificá-lo sim, mas não temos informações para irmos além disso. Né? Se tiver dúvidas, pode parar, interromper a gente. A tradição nos apresenta Marcos como um intérprete de Pedro, como a gente viu lá no texto de Pápias. Ele seria então aquele que traduziria ao grego e escreveria os seus testemunhos, formando a boa nova sobre Jesus. No entanto, agora vem os poréns. Há problemas em admitir essa teoria que Marcos teria sido então um discípulo ou um intérprete de Pedro, e assim por diante, porque tem alguns probleminhas aí. Vamos ver que problemas são isso. Marcos é uma obra para ser lida e não somente proclamada, o que pressupõe uma comunidade formada por pessoas alfabetizadas. Ora, se o autor desse evangelho escreveu um evangelho, é porque ele tinha certeza que tinha gente para aproveitar a escrita dele. Vamos voltar no tempo, vamos voltar lá no primeiro século da era cristã, quando foi escrito o Evangelho de Marcos, entre o ano 65 e 70, como nós já vimos. Ora, gente, naquela época, quem sabia ler era menos de 1% da população. Era 0,05% da população e olha lá. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muito pouca gente sabia ler naquela época. Só sabiam ler pessoas que talvez tinham aprendido isso por ofício, ou seja, alguém que ia trabalhar no registro do comércio, no registro dos palácios dos reis, no registro dos exércitos, nos registros de notícias e atas e crônicas e assim por diante. Essas pessoas então aprendiam devido ao ofício, ao trabalho que iam exercer na sua vida. Mas dificilmente alguém aprendia a ler. Né? Entre os judeus, já era mais comum pessoas que sabiam ler, por um motivo, porque os judeus estimulavam que seus filhos aprendessem a ler a Torá, a Bíblia, a lei de Deus, que era escrita em hebraico. E Jesus aprendeu a ler na sua pequenina Nazaré, um vilarejo desconhecido, pequeníssimo, insignificante, mas que tinha já uma pequenina sinagoga ali. E junto à sinagoga existia a Casa da Letra, como era chamada em hebraico, a Casa da Letra. E ali na Casa da Letra é que se aprendia a ler, se era alfabetizado. Então, nisso também, isso contribuiu para os judeus também se desenvolverem mais no mundo. Porque naquela antiguidade que pouquíssima gente sabia ler, os judeus tinham por hábito, por tradição, por costume, ensinar seus filhos a lerem, devido ao apreço, à estima que eles tinham pela lei de Deus, pela Torá, pela Bíblia. Né? Agora, vamos voltar à comunidade de Marcos. Marcos, como a gente vai ver, não está escrevendo para judeus. A gente vai saber isso daqui a pouco, devido a algumas características deste evangelho. Então, supõe-se uma comunidade de pessoas alfabetizadas. Bom, Pedro já disse que não era alfabetizado.
Esse evangelho não se compreende sem o conhecimento das escrituras judaicas, porque elas são muito citadas. As escrituras judaicas, que são o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, são muito é muito citado o Antigo Testamento ao longo do Evangelho de Marcos, né? E essa comunidade de Marcos, ela está muito distante da cultura judaica, né? Há até uma tradição muito forte, e é até quase com consenso, de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito em Roma, na Itália. E vocês vão entender por quê, né? Daqui a pouquinho. Então, Pedro não teria tanto o que fazer nesse ambiente cultural diferenciado, não teria tanto o que fazer nesse tipo de comunidade para a qual se destinaria o Evangelho de Marcos. O contexto apologético de Marcos, o que é apologético? Apologia é quando eu escrevo ou falo alguma coisa para defender uma posição. Então, Marcos é um evangelho que a gente percebe que ele foi escrito para defender a fé em Jesus Cristo. Então, o contexto apologético de Marcos fazem suspeitar da vinculação do autor do evangelho, Pedro, até o emprego de seu nome para dar uma certa autoridade ao texto e de se desconfiar, pois a figura dele em Marcos não é nada positiva. É o que eu acabei de falar, já tinha tentado isso. A figura de Pedro não é muito positiva no evangelho de Marcos. Pedro não é apresentado de uma maneira muito exemplar, muito bonita no Evangelho de Marcos. Ora, se Pedro tivesse tido, então, alguma influência, alguma inspiração na redação, na composição desse Evangelho, a figura dele, no mínimo, seria apresentada de uma maneira mais positiva. Mas não é o que acontece, né? Então, são argumentos que fazem cair meio por terra aquilo de que Marcos teria sido uma espécie de filho predileto de Pedro, ou um discípulo de Pedro, ou alguma coisa assim. Apoiar Roma como provável local de sua redação, baseado em latinismos do texto, isso é uma outra característica de Marcos. O que é latinismo? O Evangelho de Marcos é escrito num grego sofrível, um grego muito mal escrito, um grego muito simples. Vocês já não notaram? Falei, para que repetir de novo? Aparece assim: e Jesus disse aos discípulos: ide até a próxima cidade, lá encontrareis um jumentinho, filho de uma jumenta, amarrado. Se o dono vier e vos perguntar por que vocês estão levando esse jumentinho, diga ao dono do jumentinho, é porque o mestre necessita dele. E assim os discípulos foram, e lá chegando, ao desamarrar o jumentinho, apareceu o dono do jumento e perguntou-lhes: por que vocês estão fazendo isso? E os discípulos responderam que eles estavam fazendo isso porque o mestre lhes havia ordenado que o fizesse. A gente fica se perguntando, mas que diacho é esse? Por que gastar tanta tinta e pele de cordeiro, porque tudo era escrito em pergaminho, em pele de cordeiro, né? O cordeiro é que entrava com a pele, literalmente, né? Outros exemplos retirados da sintaxe de Marcos fariam crer numa exposição maior desse evangelho à cultura latina, né? Porém, isso poderia ter se dado na Galileia. Agora, veja, o que é a sintaxe do evangelho? Marcos não está muito preocupado com concordância. Concordância verbal, concordância nominal, né? Só para lembrar, quem já saiu da escola faz tempo, como é o nosso caso, o que é concordância verbal, o que é concordância nominal? É quando as palavras, por exemplo, nós comemos o fruto da árvore. O comemos é um verbo, ele tem que ter em concordância com o sujeito que é nós. Se eu falasse nós comeu o fruto da árvore, aí não há uma concordância verbal. O verbo está errado, né? Temos uma discordância verbal aí. No Evangelho de Marcos acontece isso, por incrível que pareça, com o grego. Nem sempre, por isso que eu falei, nem sempre o grego de Marcos é perfeito. Muitas vezes, onde se exigiria uma outra construção sintática, o Evangelho dele não segue muito. Em todo caso, é mais um elemento, é mais uma informação importante para a gente não situá-lo muito no ambiente da Palestina. Ele não deveria, ele não deve ter sido escrito lá. Depois de tudo isso que nós dissemos, primeiro, não se tem certeza se aqueles marcos citados nos Atos dos Apóstolos e aquele marco citado na primeira de Pedro são as mesmas pessoas.
Não se tem certeza se esse Marcos é que foi o autor. Então, a conclusão que nós temos hoje, de 99% dos bons pesquisadores e exegetas, é que o autor deste evangelho permanece anônimo. Ou seja, não sabemos quem escreveu este evangelho. Por todos os motivos que explicamos acima. Vocês vão te perguntar, mas, Padre Telmo, por que então a gente viu tudo aquilo para chegar a essa triste conclusão? Porque a gente tem que justificar o percurso que a gente faz. Porque ainda tem muita gente que lê a Bíblia de maneira fundamentalista. Tem muita gente que ficaria escandalizada com essa afirmação. Diria o seguinte, mas como? Está lá na Bíblia, que é de Marcos, está lá Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos. Na minha Bíblia está escrito isso. Como que não foi Marcos que escreveu? Acontece que as Bíblias modernas trazem esse nome por uma questão de tradição. Ou seja, isso é uma ideia que foi sendo transmitida há séculos, desde as origens, e se respeita essa tradição. Mas nós que estamos estudando Bíblia a sério, nós que estamos nos baseando nos melhores autores, na melhor pesquisa, nós temos a obrigação de saber o que é correto. Não é verdade? Não tem gente que saiu por aí afirmando que a Covid-19 não era nada, não era para se preocupar, era uma gripezinha, não ia dar em nada? Pois é, gente que não tinha nenhum conhecimento científico, nenhuma formação intelectual profunda, saiu divulgando mentiras. E mentira cobra o seu preço. Mentira tem seu preço. Então é importante a gente saber a verdade, mesmo que a verdade nos escandalize um pouquinho. Ah, então não foi Marcos quem escreveu esse evangelho? Não, pode ter sido, como também pode não ter sido. É isso que a gente está dizendo, nós não estamos afirmando nada categoricamente, só estamos admitindo que permanece anônimo. Nós não temos certeza do nome do autor. Agora, que ele é de origem romana, que ele conhecia bem o latim, que ele conhecia também as escrituras sagradas, que ele é desse ambiente mais fora da Judéia, da Palestina, isso sim a gente tem certeza. E isso tudo é muito importante para a gente entender o evangelho, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O local onde Marcos foi escrito poderia ser, em decorrência desses argumentos, o norte da Galileia ou da Síria, por exemplo. Não só Roma. É possível que até no norte da Galileia ou mesmo na Síria pudesse ter sido escrito por ali. Por quê? Porque se misturava um pouco do latim com o grego, exatamente porque essas comunidades aqui também não sabiam muito bem o grego. Era gente humilde e, como eu disse, entendia só um grego mais macarrônico, um grego mais fácil, um grego mais popular, dialetal, porque ele não entenderia um grego mais clássico. Então o local também é meio impreciso, o local é exato. Quais são as possibilidades? Roma, em primeiro lugar, mas também norte da Galileia e até a própria Síria. Agora a gente vai entrar num assunto que é muito importante, é fundamental. Que época é essa em que Marcos foi redigido? O que estava acontecendo? O que se passava no mundo de então? Nós estamos na época do imperador Nero, um dos mais conhecidos e famosos imperadores romanos. Não tanto pela sua inteligência, sabedoria, pelos seus grandes feitos em favor da população romana e das colônias romanas, mas ele ficou famoso por causa da sua loucura, autoritarismo e violência. Então, por volta do ano 64, foi deflagrada uma intensa perseguição contra os cristãos por ordem do imperador Nero. Ano 64. Quando que o evangelho surgiu? Entre 65 e 70. Ou seja, em plena perseguição de Nero. Por isso que esse evangelho, ele é um evangelho que foi escrito para preparar uma costa de pele dura, grossa para os cristãos. Eu costumo dizer assim, que Marcos é um evangelista que quer preparar o nosso couro para tomar chibatada, para enfrentar a perseguição. É um evangelho do militante. Gravem bem isso que eu estou falando. Marcos é o evangelho do militante. À luz do que a gente vai aprender nesse curso sobre Marcos, sim, muita perseguição vai sobrevir sobre essas pessoas que desejarem ser cristãs
como Marcos nos convida a ser. Porque a intenção de Marcos é nos apresentar Jesus e nos explicar como tem que ser um seguidor, um discípulo de Jesus. O Evangelho de Marcos é a cartilha do discípulo. Então essa é a época em que o Evangelho foi escrito. Uma época terrível, dura. Quem quiser saber mais, é só entrar na internet, na Wikipédia, coloca lá Imperador Nero. Vocês vão ver, tem lá informações e mais informações de graça, né, sobre como é que foi o período de Nero. Seria até interessante vocês também, que estão acompanhando esse curso, o pretexto que Nero usou para perseguir os cristãos é que aconteceu um incêndio em Roma muito grande, um incêndio monstruoso na cidade de Roma. Roma, na época de Nero, tinha um pouco mais que 1 milhão de habitantes, era a maior cidade do mundo. Naquela época, tinha mais de 1 milhão de habitantes. Só que tem um detalhe, 2/3 dessa população eram constituídos de escravos. 2/3. O pretexto para Nero começar a perseguir os cristãos foi esse incêndio. E isso daí é histórico, olha a fonte. Nos anais de Tácito, nos anais 15, linha 44, está dizendo isso. Que se atribuiu aos cristãos, então tem registro, que eles teriam colocado fogo em Roma. Nesse caso, tratar-se-ia muito mais de um castigo que propriamente uma perseguição contra os cristãos. Não resta dúvida, porém, que havia uma hostilidade contra os cristãos no Império Romano. E nós vamos entender agora, de uma vez por todas, porque tem muita coisa imprecisa que nos foi ensinada, muita coisa inexata sobre por que os cristãos eram perseguidos na antiguidade. Tem muita gente que fala isso, mas fala sem fundamento. Então, vamos ao primeiro fato. O Evangelho de Marcos foi escrito em que época? Na época do imperador Nero. Esse imperador, ele iniciou uma terrível perseguição aos cristãos. Sim, que mais do que perseguição, talvez tenha sido um castigo. Porque Nero escolheu os cristãos como bode expiatório. O que é o bode expiatório? É aquele que leva a culpa pelo pecado dos outros. Por que justamente os coitados dos cristãos, que nem eram um número tão grande assim em Roma, foram escolhidos como bodes expiatórios do incêndio de Roma, do incêndio de 64, da era cristã? Vamos entender isso. O que aconteceu? Nero tinha uma avenida grande em Roma, uma avenida colossal. Ele mandou colocar postes de madeira ao longo dessa avenida e pendurado nesse poste, um cristão em cada poste, envolvido em ramagens secas, com betume, e mandou atear fogo. Ele iluminou a cidade de Roma com os corpos vivos dos cristãos. Um método muito interessante. Se alguém quiser fazer, a gente pode dar um curso por correspondência, né? Então, como queimar cristão vivo? Fizeram o churrasquinho dos cristãos nessa noite em Roma. É o que mostra essa terrível pintura que vemos aqui, né? Vamos prosseguir. A repressão aos cristãos tomava formas muito encobertas, como denúncias, expulsão de judeus da cidade de Roma, porque não se esqueça que os primeiros cristãos eram judeus. E havia uma certa ojeriza aos judeus. Então aí misturam-se duas coisas. Ojeriza a judeus, e como muitos dos primeiros cristãos também eram judeus, misturava-se também a ojeriza aos cristãos. E por quê? Vamos lá atrás um pouquinho, vamos recuar um pouco. Em 49, então pouco tempo depois da morte de Cristo, 19 anos depois da morte de Jesus Cristo, em 49, da era cristã, foi promulgada por Cláudio, imperador Cláudio, uma lei proibindo reunião. Ora, os judeus convertidos à fé em Jesus e os pagãos crentes adotavam um estilo de vida diferente. Tudo que é diferente causa reações negativas. Diante do diferente, diante daquilo que não é o senso comum, há uma tendência de haver uma rejeição. Sempre que você se diferencia pelo seu comportamento do restante de um grupo, você é notado, você é notada e você é isolado, você é mal visto.
Ou você se adapta e passa a fazer tudo aquilo que os outros fazem, ou você vai ser rejeitado. Gente, isso daí é a coisa mais normal. Por exemplo, era costume na Grécia, por exemplo, em cidades sob a influência grega, era costume os homens irem ao banho, tomar banho junto. Os cristãos não faziam isso. Eles achavam que lá uma indecência, ficava todo mundo nu, um na frente do outro, de qualquer jeito. Por exemplo, havia o culto ao imperador. Era muito comum ter uma data em que todas as cidades, toda a população da cidade se unia lá num templo dedicado ao imperador, ou junto aos pés de uma estátua imensa, erguida em homenagem ao imperador romano da época, e ali faziam festas, se comiam coisas, assim por diante. Os cristãos não participavam disso, porque consideravam isso idolatria. Isso rendeu tanto aos judeus, num primeiro momento, e depois também aos cristãos, muita dor de cabeça. Porque eles eram vistos como pessoas que queriam ser melhores que os outros. O que vocês têm que vocês são mais gostosos que nós? Vocês são mais gostosos que nós? Vocês são melhores do que nós? Hoje a gente não ouve assim, alguém falar, você quer ser melhor que eu? Por quê? Você é a mesma coisa que eu, larga de ser tonta, larga de ser bobo. As pessoas muitas vezes não falam assim pra gente, é o que falavam para os cristãos daquela época, gente. Estão entendendo? Então esse foi um dos principais motivos. Não foi tanto por questões de ideias em si, mas os costumes, a maneira de viver. Uma vida mais recatada, uma vida mais de família. Isso daí era detestado. Então as primeiras perseguições ou reclamações surgiam entre vizinhos, nos bairros. Ali começava a fermentar a coisa. E Nero soube disso. Nero veio a saber disso. Nero sabia da má fama que os cristãos tinham. Ele não teve dúvida. Já que eles não eram muito bem queridos, não eram muito populares, fogo nos judeus e nos cristãos. Eles são os culpados, né? Eles são os culpados desse incêndio que houve em Roma. Você vê isso aqui no Arco do Triunfo de Tito, perto do Coliseu em Roma. Essa foto famosíssima, essa gravura famosíssima, gente. Ó. Isso aqui é o estandarte romano, tá vendo? É o estandarte romano. Aqui, o candelabro de 7 pontas, retirado do templo, e era todo em ouro esse candelabro, né? Depois do saque e da destruição da cidade santa no ano 70. Então, a criminalização dos cristãos enquanto tais é posterior ao momento que se escreve o Evangelho de Marcos, pois se trata de uma cristalização de um processo de acusações, denúncias, prisões, devido a delitos computados no direito penal dos romanos. Traduzindo em miúdos o que está escrito aí numa linguagem um pouquinho mais complicada. Antes de Nero e depois de Nero, existiu perseguição aos cristãos. Ela se agudizou, se intensificou mais depois de Nero. Com Nero, o único episódio mais assim significativo foi esse assassinato de dezenas e dezenas de cristãos que foram colocados nesses postes e queimados vivos durante uma noite de Roma, né? Mas a coisa não parou aí. Continuou depois ao longo dos anos, mesmo depois que Nero morreu e não era mais imperador, tanto que no final do primeiro século, com Diocleciano, vai se voltar novamente a ter fortes perseguições, e perseguições mesmos. No final do primeiro século, com Diocleciano, ali tem perseguição mesmo. Nero foi mais um castigo que ele aplicou aos cristãos, elegendo eles como bodes expiatórios de um incêndio, que até dizem as más línguas que foi ele mesmo que provocou esse incêndio, né? Mas depois haverá mesmo perseguição, mas já no final do primeiro século. Aí o Evangelho de Marcos já havia sido escrito, né? Mas nessa fase aqui começa a ser gestada, começa a surgir todas essas implicações aí de acusar os cristãos de crimes e assim por diante. Isso daí vai crescer muito na sociedade romana. Então havia muitos estereótipos negativos no meio da população. O que são estereótipos? Né? Preconceitos, imagens preconceituosas, né? Os cristãos se unem para comer e tomar o sangue de um tal de Jesus. Esse pessoal tudo pratica antropofagia, come carne humana, bebe sangue humano, sabe essas coisas, essas deturpações? Então essas deturpações começam a acontecer
em várias localidades do Império Romano com relação aos cristãos. E isso, aliado a um preconceito, uma certa ojeriza com aquilo que era diferente, vai criando um ambiente hostil aos judeus e aos cristãos, principalmente. Por detrás dessa versão estaria aquilo que é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, que é a xenofobia. Xenofobia vem do grego xenos, né? Xenos, que quer dizer estrangeiro, estranho, de fora, né? O que é xenofobia? É uma aversão irracional, preconceituosa, maligna, que se tem contra uma pessoa que é estrangeira. Observa-se, né, que havia uma ameaça da ordem estabelecida. Por quê? Ora, se eu não frequento o culto ao imperador, se eu não vou nos templos mais frequentados das cidades, se eu tenho uma religião que me proíbe comer certos tipos de alimentos, que a maior parte da população come. Aqui tem um detalhe. Marcos, ele é fino ao apresentar que a motivação principal da paixão e morte de Jesus foi a inveja, porque de fato era esse o sentimento que a maior parte da população não judia e não cristã tinha em relação aos judeus e aos cristãos. Inveja. Muitos invejavam o asseio deles, a família unida deles, uma alimentação melhor, um comportamento diferenciado, que eles detestavam de um lado, mas ao mesmo tempo invejavam. Porque, viu gente, por detrás de uma raiva sempre tem uma inveja. Ah, aquele cara tem que falar. Nossa senhora, de novo, está levantando a mão. Nossa, parece que só tem ele de aluno aqui na classe. Quem fala isso é porque inveja aquele que tem sempre assunto. Vocês sabem o seguinte, para eu perguntar, eu preciso estar entendendo alguma coisa. Não é porque eu não esteja entendendo que eu pergunto por exatamente querer clarear melhor aquilo que eu estou entendendo. Né? Nossa, trocou de carro de novo? Pelo amor de Deus, hein? Que povo consumista, que povo apegado aos bens materiais. Muitas vezes é a inveja que está por detrás disso. Não é tanto uma crítica sociológica, não é tanto uma crítica social. Muitas vezes eu tenho vontade de ter um carro novo, como eu não tenho, eu estou criticando aquele que tirou, já estava só com 2 anos, 3 anos de uso o carro do cara, e ele já tirou um outro novo. Isso é inveja. E Marcos vai dizer que foi a inveja dos líderes religiosos a Jesus. Ele deixa bem claro isso. É isso que provocou a morte de Jesus. Aqui vocês estão vendo uma maquete do Templo de Jerusalém. Então, os conflitos que se observam no Evangelho de Marcos, sobretudo a partir do capítulo 8, a partir do capítulo 8 de Marcos, gente, é só pauleira, é só quebra-pau. O tempo fecha, como a gente costuma dizer na linguagem de hoje. Vocês podem observar, a partir do capítulo 8, o tempo fecha em Marcos. E a ação profética simbólica de Jesus contra o Templo de Jerusalém é o elemento que vai detonar esses conflitos. Né? Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, quando Jesus fala daqueles que utilizam do templo para proveito próprio, e assim por diante. Jesus vai atacar violentamente os que lideram a religião judaica, porque vê nesse povo a disseminação da ideologia. Vejam bem como é importante. Olha a inteligência e sabedoria de Jesus e de Marcos. Marcos percebeu isso, foi o primeiro a perceber isso. Por que Jesus vai se voltar contra as lideranças judaicas, religiosas judaicas do seu tempo? Porque eram essas pessoas que faziam a cabeça do povo. E faziam a cabeça do povo de maneira errada. Quem faz a cabeça do povo, com ideologias, com ideias erradas, essas pessoas são perigosíssimas. Até mais que os romanos. Vocês podem notar que Jesus não se ocupa dos romanos durante a sua vida. Não que ele gostasse de ser dominado pelos romanos. Não que ele gostasse de ser um cara oprimido e humilhado pelos romanos. Ninguém gostava disso e Jesus também não gostava. Mas ele percebe que existia um problema que estava acima desse. E já que ele não tinha tempo para resolver todos os problemas do seu povo, ele tinha que escolher um problema e focar nesse problema.
Jesus escolheu o principal problema da época dele. Uma mentalidade religiosa que escravizava e oprimia o povo, até mais do que os próprios romanos. Que os romanos exerciam uma opressão externa, cobrando imposto, deixando a população ficar pobre, né? E assim por diante. Mas as lideranças religiosas da época dele exerciam outro tipo de opressão mais terrível ainda, que era aquela opressão de convencer: você é pobre porque Deus quer assim, porque você merece ser assim, porque você foi pecador ou seus pais foram pecadores, então você está nessa condição porque você merece. A forma de apresentar Deus e a sua vontade ao povo fazia com que o povo se sentisse sempre em dívida. Você quer controlar uma pessoa? Você tira a autoestima dessa pessoa. O primeiro passo para você escravizar, dominar uma pessoa, é você retirar a autoestima da pessoa. Jesus precisava mudar a maneira das pessoas compreenderem quem era Deus e mudar a maneira de se relacionar com Deus. Porque fazendo esse tipo de mudança, Jesus iria, por tabela, provocar uma mudança da sociedade também. E é o que aconteceu. Está na metade do Evangelho, já estão querendo matar Jesus. No Evangelho de João é pior ainda. No Evangelho de João é mais cedo ainda, já querem matar Jesus. Mal Jesus começou a trabalhar, eles já querem matar Jesus. Mas que diacho é esse? Por quê? Porque o evangelista já sabe. Jesus, ele é um outsider. O que é um outsider? Jesus é alguém fora da linha, fora da cultura dominante. E Marcos soube muito bem expor isso, colocando Jesus principalmente, e o templo era a principal instituição naquela época. E em torno do templo girava toda a opressão do povo. O povo era obrigado a ir uma vez por ano oferecer um sacrifício para a remissão dos seus pecados. Indo oferecer esse sacrifício, o povo tinha que gastar lá nas lojinhas, tinha que trocar moedas, tinha que se hospedar lá. Se tinha opressão romana, mas tinha uma opressão muito maior, que era a opressão do templo. Então, veja bem, já estamos terminando essa parte e terminamos a noite de hoje também. Então, em níveis diferentes, constatamos que os fatores de ameaça que se encontram na base da xenofobia, que é a insegurança, a inveja, o temor diante do que é novo, voltamos a encontrá-los nas motivações dos líderes religiosos israelitas contra Jesus. Ou seja, assim como no tempo que Marcos vivia e escreveu o seu evangelho. Vamos chamar de Marcos, mesmo sabendo que provavelmente não foi Marcos. Mas vamos chamar assim porque é a identidade desse evangelho, tá bom? Então, Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele tem presente que o povo se sentia inseguro, com inveja, e tinha temor diante daqueles cristãos, diante daqueles judeus, com hábitos e costumes e ideias tão diferentes das deles. Ora, a mesma coisa Marcos vai projetar nos líderes religiosos israelitas. Eles têm muito medo da novidade que Jesus Cristo traz, e um medo justificado. Porque se o povo começasse a seguir Jesus de verdade, iria deixar de seguir muitas das normas e leis impostas por aqueles dirigentes religiosos da época dele. Os níveis sociais, culturais, psicológicos, se encontram vinculados em tudo aquilo que faz com que as pessoas sintam ojeriza de alguém. É o que eu falei, são causas psicológicas. O diferente me dá insegurança, me questiona naquilo que eu sempre fiz. Mas você quer ver uma coisa? Você quer ver da briga? Quando 2, 3 mulheres vão na cozinha e se mete a fazer uma comida, gente. Ai, meu Deus do céu. E pode ser homem também, não é só mulher não. Tudo aquilo que quebra os meus paradigmas, os meus modelos, tudo aquilo que quebra os meus costumes, me traz insegurança. E cuidado, porque muitas vezes a gente fica apontando o dedo para os outros e esquecemos de olhar que talvez os nossos paradigmas também estejam um pouquinho atrasados. Por que a nossa Igreja Católica está tendo tanta dificuldade hoje em evangelizar, em atrair os jovens? Por que nós estamos tendo hoje em dia tanta dificuldade de atrair as pessoas mais intelectualizadas, melhor formadas? Por que nós temos tanta dificuldade de atrair pessoas assim hoje? Será que nós não estamos um pouquinho antiquados com os nossos paradigmas? Pode ser. Não é mudar por mudar, mas atualizar. O que é atualizar? É tornar algo
que é importante, de valor também para os dias de hoje. Né? Eu fazer com que as pessoas de hoje valorizem algo que sempre teve valor. Mas se eu não souber apresentar, as pessoas vão se perder. Naquela época que Marcos escreveu o Evangelho, essas forças culturais, sociais, psicológicas interferiam muito. Né? E isso fez desencadear esses processos de perseguição, esses processos de oposição ao judaísmo e depois ao próprio Jesus Cristo. Bom, terminamos por aqui. E a partir de quinta-feira nós vamos então ver a estrutura do Evangelho de Marcos. Vamos entender o que é uma estrutura, por que é importante a gente entender a estrutura de um livro, né? E depois a gente vai mergulhar no texto como está. Então, como é que ele deixou as suas ideias escritas na memória de quem? Ou como? Não sabemos quem seja Marcos. Uma coisa, vamos devagar. Uma coisa é aquele que deixou o lençol na mão do outro, que nem sabemos se é o Marcos. Outra coisa é aquele que era primo de Barnabé e companheiro de Paulo nas viagens. Outro Marcos é aquele que Pedro cita, que é o seu filho predileto. Então veja bem, o que acontece é o seguinte: desconstrua uma coisa que você tem na sua cabeça. Você é vítima daquela mania de achar que eu tenho que saber quem é o dono de tudo no mundo. Eu tenho que saber quem é o dono desse texto. Esse texto é de um anônimo. É isso que os pesquisadores chegaram à conclusão hoje. Ou seja, de uma pessoa que nós não sabemos quem é. Eu quero dizer, onde ele apreendeu estas ideias? Em você me perguntar isso, porque você está me dando a possibilidade de explicar uma coisa que não ficou muito clara mesmo. Então, da onde Marcos tirou o seu material? Além então dessas coisas que foram passadas de boca em boca e que iam sendo guardadas na memória, que o pessoal tinha uma memória ótima naquela época, Marcos provavelmente, a gente fala provavelmente porque não temos prova, então, por isso que a gente tem que falar provavelmente. Então, provavelmente, ele chegou às mãos dele também certos materiais escritos com algumas coisas de Jesus. Por exemplo, a paixão, a cena da paixão. A cena da paixão de Marcos, com toda certeza, haviam assim capítulos, por exemplo, a estadia de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus na ceia, provavelmente isso daí eram tradições separadas, e ele pega e remonta tudo isso aí para dar uma certa lógica. Está entendendo? Então tinha algum material? Provavelmente tinha. Materiais poucos ainda, esparsos, e que ele foi dando uma ajuntada nesse material aí, e também aquilo que ele foi ouvindo. Não foi um trabalho fácil, hein? No ano 65, 70 depois de Cristo, naquele tempo não tinha gravador, não tinha jornal, não tinha nem papel. Vamos começar o encontro de quinta-feira que vem justamente falando isso. O que é a estrutura? É o esquema que o autor tinha na cabeça dele antes de escrever o livro. É o que o autor, é como o autor organizou o material que ele tinha, as informações que ele tinha. Você, quando vai escrever uma carta, você não pensa um pouquinho no início, meio e fim? Alguma outra perguntinha? A Neide está perguntando porque o símbolo do evangelista Marcos é o leão. Vou deixar essa resposta para quinta-feira para ficar com mais vontade de nos seguir, que aí a gente entra nesse assunto aí, que estudando o texto do Evangelho de Marcos fica mais fácil explicar essas imagens, as 4 imagens dos evangelistas. Me recorda. Muito obrigado a você que nos acompanhou da sua casa. Beijo no coração a todos que estão presentes. Se alguém mais quiser se fazer presente na próxima quinta-feira, cabe um pouquinho mais de gente aqui. Não muito, mas cabe ainda mais gente, então pode vir quinta-feira.